Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre reforma protestante e a política. Vamos aproveitar aí que nós estamos há poucos dias de comemorarmos a reforma protestante, que ocorre no dia 31 de outubro. Então, nós já vamos aí gravando esse vídeo que faz parte aí de uma série de vários vídeos que vão tratar sobre esse importante movimento chamado Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento que surgiu no seio da Igreja Católica. Nós vamos ter na Reforma Protestante como aspecto principal, pilar, a questão religiosa. Ali foi tratado sobre os fundamentos da fé cristã. Através de Martinho Lutero, nós vamos ter as suas 95 teses que vai refutar as doutrinas, os dogmas papais. A partir dali, vai haver uma revolução em relação às questões doutrinárias, no qual povos, as pessoas leigas vão ter acesso à leitura das Escrituras para entender corretamente o significado do Evangelho. Entretanto, esse movimento foi muito grandioso e ele não atingiu somente a questão religiosa e espiritual. Teve também como reflexo na área da educação, na área da economia, na área do trabalho, e também podemos destacar que, através da reforma protestante, nós vamos ter uma mudança no cenário político. Antes da reforma protestante, nós tínhamos como relação Estado, governo, igreja muito atrelado. A igreja influenciava, tinha acesso direto ao poder de uma nação. Sendo assim, nós podíamos ter povos, países que eram dominados por aquilo que era estabelecido pela igreja. Na realidade, essa prática não está atrelado àquilo que é ensinado nas Escrituras. Pelo contrário, as Escrituras deixam muito claro que há a realidade do governo humano. A sociedade, ela precisa ter os seus líderes que vão ser autoridades sobre a nação. Porém, a igreja, ela é uma instituição criada por Deus, divina, e que atua na sociedade, mas não como sendo um governo sobre uma nação, mas atuando na sua liberdade em propagar aquilo que é o reino de Deus. Sendo assim, a reforma protestante, que tinha como pilar inegociável o solas escrituras, isto é, somente as escrituras. Esse voltar para as escrituras e buscar nas escrituras a resposta, a orientação, a instrução correta, fez os protestantes, os reformadores, entender que havia necessidade de separarmos Estado de igreja. O Estado continuaria sendo uma instituição de autoridade divina. Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Portanto, todas as autoridades que fossem levantadas nos seus estados para governar seriam autoridades que estariam debaixo da tutela de Deus. Porém, a igreja seria a instituição que teria um aspecto diferente na sociedade. Seria o povo de Deus. Nesse caso, nós vamos ter aqui a separação do Estado com a igreja. A igreja, ela atua na sociedade, ela atua no Estado, mas não interferindo nas questões políticas como se ela fosse governar, mas sim como uma instituição para abençoar a sociedade. Porém, essa separação de Estado e igreja não quer dizer que nós, como cristãos, devemos ficar totalmente indiferentes em relação à política. Muitos argumentam, você é cristão, então se preocupa com a igreja, se preocupa em pregar o evangelho, esqueça a política. Na verdade,
Esse comentário, essa narrativa é uma narrativa que tenta impedir com que o cristão, que é um cidadão, que tem princípios inseridos na sua mente, no seu coração, não interfira nas questões políticas e que deixe realmente que as pessoas que não sejam cristãos possam desenvolver na sociedade as suas ideologias. Porém, um cristão que tem uma responsabilidade com as escrituras, ele entende que, primeiramente, ele é um propagador do evangelho, ele tem uma causa maior, que não é uma causa política. Porém, ele, como cidadão, ele tem sim a sua responsabilidade social, ele tem sim que ter um engajamento nas questões políticas e se posicionar defendendo os seus princípios. O próprio Calvino foi um exemplo de influência política, como um grande reformador, uma pessoa que tinha como incumbência maior trazer de volta à igreja as escrituras, a palavra, as doutrinas sadias do evangelho. Ele também não deixou de, como cidadão, ter a sua influência dentro da sociedade nos aspectos políticos. Hoje, no mundo, nós temos o comunismo como um sistema que tem impedido com que muitos lugares fossem propagados o evangelho. É natural, se fizermos aí uma pesquisa dos países no qual há maior perseguição religiosa, perseguição à igreja, você vai encontrar sistemas totalitários, sistemas socialistas, radicais. Nesse caso, nós temos que entender que, como cidadão, nós devemos nos posicionar de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. Deixarmos que as pessoas imponham as suas leis, as suas regras, sem fazermos nada e depois ficarmos orando para que Deus nos dê liberdade, que Deus nos ajude a propagarmos a palavra, mesmo num lugar impedido de propagar o evangelho, seria algo incoerente. Por isso, precisamos sim nos posicionarmos. Se vai haver uma perseguição à igreja ou não, isso não é algo que esteja debaixo do nosso domínio. Deus é soberano sobre todas as coisas. Porém, nós como cidadão devemos nos posicionar de acordo para nos colocarmos dentro daquilo que são os nossos princípios. Podemos citar o exemplo dos puritanos, que foi um movimento que se desenvolveu a partir do pensamento reformado. Os puritanos contribuíram muito com o desenvolvimento dos Estados Unidos. Nação essa que tem como constituição muitos princípios que foram extraídos das escrituras. Nesse caso, podemos ver que os servos de Deus, os puritanos, eles agiram como cidadãos, trabalhando em prol de uma sociedade melhor, uma sociedade que esteja mais alinhada com os princípios cristãos. É isso aí, essa foi a nossa abordagem sobre a reforma protestante e a política. No próximo vídeo vamos falar sobre a influência da reforma protestante na educação. Aguardo vocês para a próxima videoaula. Até mais!